Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria sobre posse e hoje nós vamos falar sobre os vícios da posse. Bom, nós temos vícios objetivos e temos vícios subjetivos da posse. Hoje nós vamos nos concentrar a entender o que vem a ser esses vícios objetivos. São vícios extremamente importantes porque eles, na verdade, eles vão agir, ou seja, eles vão prejudicar a tutela possessória, ou seja, uma posse que apresentar esses vícios que nós vamos ver hoje e que são 3, ela vai prejudicar que esse possuidor, né, ele fique com a determinada coisa, seja ela móvel ou imóvel, ok? Bom, quais vícios então são esses, gente? Esses vícios objetivos. Nós vamos ter 3 vícios, tá? O primeiro vício objetivo que a gente vai elencar aqui é a violência. Então, uma posse que aconteceu por meio da violência é uma posse viciada. E essa posse viciada, ela não vai ser considerada uma posse justa, e sim uma posse injusta, ok? Então, se determinada pessoa invadiu algum terreno utilizando-se da violência mesmo, né? Que seja pedras, paus, tiros, fogo, o que for, né? Essa tentativa de posse, né? Na verdade, ela nem foi uma posse ainda, foi uma detenção. Essa tentativa de posse, ela no momento, né, que está acontecendo, ela é uma detenção. E ao final, mesmo se essa pessoa consegue se instalar naquele terreno, mas se ela fez isso por meio da violência, essa posse será uma posse injusta, tá? E o outro possuidor ou proprietário daquele terreno, ele vai buscar o seu direito aí, a sua tutela possessória, indicando que o possuidor utilizou de um vício objetivo, tá bom? Bom, o segundo vício objetivo aqui é a clandestinidade. O que vem a ser a clandestinidade, pessoal? É alguém invadir, né, um terreno do outro, que seja uma casa, o que for, né, alguém se apossar de algo de outra pessoa de maneira clandestina, sorrateira, né, de uma maneira mais difícil do outro perceber. E quando o outro percebe, ele já se apossou daquilo, tá? Então, se foi identificado que essa posse foi feita dessa maneira, né, que houve uma certa maldade, que foi de uma maneira clandestina, foi justamente aproveitando a dificuldade daquele possuidor ou do proprietário identificar que isso estava acontecendo, essa posse também vai ser caracterizada como uma posse injusta, tá ok? Bom, gente, o terceiro vício que eu vou elencar aqui para vocês é o vício da precariedade. O que vem a ser a precariedade? É um vício interessante porque muitas vezes ele vem de um procedimento, na verdade ele vem de um procedimento justo e acaba se transformando num procedimento injusto. Vou dar um exemplo que vai ficar claro para vocês entenderem, tá? Vamos supor, quando a gente tem um contrato de locação, né? Onde você tem lá o locador, o locatário, o locatário morando ali, né? Naquele prédio, naquele apartamento, por exemplo, ele é um possuidor justo, né? Por que ele é um possuidor, gente? Porque ele ali, ele está como se dono fosse, né? E ele dá uma função, uma destinação social, então quer dizer, ele cumpre com a questão da posse. Então, ele é um possuidor justo. Por que ele é um possuidor justo? Embora ele não seja proprietário, ele é possuidor justo porque ele paga o aluguel, ou seja, existe um contrato entre ele e o proprietário e ficou estabelecido que todos os meses ele pagaria o aluguel e ele teria a posse desse apartamento. A partir do momento que ele tem a posse desse apartamento, ele tem todo o direito ali, né, de agir como se dono fosse daquele imóvel, tá? Então, nesse momento, ele é então um possuidor justo. Mas vamos supor que essa mesma pessoa, ela fale assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de pagar esse aluguel tá muito caro, tá complicado para mim, eu vou parar de pagar esse aluguel.
mas eu vou ficar quietinha, eu não vou sair daqui não. Eu vou continuar nesse apartamento, porque eu já estou aqui há muito tempo e eu vou continuar. A partir do momento que essa pessoa, né, ela toma essa atitude, né, de parar de pagar um aluguel, ou seja, ela quebra uma relação contratual que existia anteriormente, né? Existia uma relação jurídica e essa relação jurídica, ela vai ser desfeita por uma das partes. A partir do momento que ela é desfeita por uma das partes, mas essa parte continua ainda no imóvel, ela está tendo uma posse, ela continua tendo posse do imóvel, só que agora é uma posse injusta por conta da precariedade, ou seja, por conta dessa quebra da relação jurídica que existia anteriormente. Ok, pessoal? Então, para a gente entender a questão da precariedade, o que é fundamental que a gente entenda? Que existia, em qualquer situação que você vai identificar o vício objetivo da precariedade, o que você tem que ver? Existia anteriormente uma relação jurídica, que pode ser uma relação jurídica, gente, vasta, tá? Eu dei um exemplo aqui da locação, mas pode ser uma relação jurídica de comodato, de alguma coisa, né? Um comodato e de repente esse comodato, ele se finda e a pessoa não devolve a coisa, né? Então, também a quebra dessa relação. Então, várias situações onde existe essa relação jurídica e essa relação jurídica, ela não é cumprida, né? E a pessoa continua com a posse daquele objeto, existiu aí uma precariedade. E se existiu uma precariedade, existiu aí um vício que a gente chama de vício objetivo. Esse vício, assim como a violência, a clandestinidade, ele vai dar origem a uma posse injusta. Tudo bem, pessoal? Se for uma posse injusta, essa pessoa, esse possuidor, né? Esse que queria ser um possuidor, ele não vai ter direito à tutela possessória. Esse é o grande efeito dos vícios objetivos que nós estamos falando aqui, ok? Então, se invadiu, né, determinado terreno e a posse foi injusta porque usou um desses vícios, a consequência, ou seja, os efeitos, né, disso daqui é que esse possuidor, ele não vai ter tutela sobre aquilo que ele invadiu. Tudo bem? E aqui os vícios subjetivos eu só vou falar para vocês, né, quais são, depois a gente vai tratar mais especificamente dele. Mas quando a gente fala em vícios subjetivos, a gente vai analisar se essa posse ela foi de boa fé ou se foi de má fé, tá? E essa relação aqui, aí ela vai ter uma consequência não voltada para a tutela possessória. Mas se a gente identificar vícios subjetivos, ou seja, se foi de má fé, né? Aí a consequência vai ser relacionada, por exemplo, com a benfeitoria da coisa, né? Ah, naquele período que esse possuidor estava, por exemplo, no imóvel, houve alguma benfeitoria? Ah, houve. Ah, mas ele estava de má fé, né? Então, ele estando de má fé, quais as consequências desse vício considerado um vício subjetivo, ok? Então, hoje, o que a gente precisa saber daqui, né? Que existem vícios, esses vícios são de duas categorias, vícios objetivos e vícios subjetivos. Esses vícios, eles vão ter uma relação muito aguda relacionada, né, aos efeitos da posse. Ou seja, se forem vícios objetivos, vai estar relacionado com a tutela da posse, ou seja, eu posso ter a posse ou não posso ter a posse. Se forem vícios subjetivos, eles vão estar relacionados, por exemplo, com as benfeitorias que foram feitas em determinado local, né? Pode ser um imóvel, normalmente um imóvel, tá? E aí a gente vai ver mais especificamente esses vícios aqui, objetivos, no nosso próximo encontro. Ok? Eu chamo a atenção, gente, para o artigo 1200 do Código Civil, que diz o seguinte: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Violenta no momento em que se iniciam os atos possessórios. A violência contra uma pessoa pode ser física, uma violência psicológica, tá bom? Então, o próprio artigo 1200, ele já aponta, ele já coloca pra gente quais são esses 3 vícios objetivos que vão causar um efeito aí negativo na hora de buscar a posse, ok? Até a próxima aula, então.